Graça e a paz de Deus Pai amado, Salvador amado, lembra-nos? Desde já sua convite que foi me concedido, Daniela, e ao pastor Pedro, líder, anjo dessa congregação, Ministério do Belém. Sou grato aos amados irmãos que eu tenho visto pela primeira vez. Creio que essa partícula que está aqui essa noite é a partícula que irá morar nos céus, lembra-nos? Nosso alvo somente os céus, buscar a presença de Deus, para que nós tenhamos uma oportunidade e cremos na esperança que não se vê, porque aquilo que você vê não é esperança. Então nós cremos na salvação, né, irmãos? Sem perda de tempo, né? Abra vossas Bíblias Sagradas no livro do profeta Jó, né? Aleluia, Jesus. Grande homem, como nós conhecemos. Vamos estar vendo alguns versículos, né? Glória a Deus. Não quero tomar muito tempo da igreja, mas eu creio que em poucos minutos Deus irá fazer um mover sobrenatural neste lugar, amém? Glória a Deus. Para Deus fazer milagre não precisa de muito tempo. Deus faz milagre com apenas um minuto. Aleluia. Glória a Deus, porque o seu poder é imenso, amém, irmãos? Diz assim o capítulo 1 do livro de Jó, e o verso de número 9. Então, todos acharam, amém? Quem não achou disso, estou procurando. Todos estão na escola dominical, né? Estão aí afiadinhos. Livro do profeta Jó, capítulo 1, o verso de número 9. Diz assim: Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: Porventura não cercaste a ele e a sua casa e tudo quanto tem, a obra de suas mãos abençoaste, está aumentando na terra. Mas estende as tuas mãos e torna-lhe tudo quanto tem, e verás se não blasfemará de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: Eis que tudo quanto tem está nas tuas mãos, somente contra ele não estenda a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. E sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito, que veio o mensageiro a Jó e lhe disse: Os bois lavravam e as jumentas paciam junto a eles. E eis que deram sobre eles os sabeus, e os tomaram, os moços feriram ao fio da espada. E eu somente escapei para te trazer a nova. E estando esse ainda falando, veio outro e disse: Fogo de Deus caiu do céu, e queimou as ovelhas e os moços, e os consumiu. E só eu a escapei para te trazer a nova. E estando ainda esse falando, veio outro e disse: Ordenando os caldeus, 3 bandos deram sobre os camelos e os tomaram. E os moços feriram a espada, e só eu a escapei para te trazer a nova. Amém, irmãos? Glória a Deus. Tome teu assento, amém? Glória a Deus. Eu estava em meu lar, irmãos, se esforçando a palavra de Deus, pedindo a Deus para trazer esta noite para a igreja do Senhor. Quando eu saí de casa, eu não saí sem palavra, e não saí sem um tema e sem o que irá trazer a igreja do Senhor. Eu creio que toda palavra que Deus fala, fala com a sua igreja, de um modo exemplar, possa falar de exortar a igreja, a esperança. Deus fala para a sua igreja do modo que Ele quer falar esta noite. E Deus me trouxe ao meu coração que Deus tem algo a mover esse lugar. E Deus vem a trazer para essas pessoas e vidas que estão carentes, tristes, estão chorando, porque tem muitas pessoas que vêm à casa de Deus, pode até dar um sorriso alegre, mas só que ela não está alegre por dentro dela, porque há um mover diferente dentro dela, não há um mover do Espírito Santo, há um mover de dificuldade, há um mover de estar passando tantas lutas, irmãos, a qual se encaixa no livro de Jó. E quando eu pude entender que Jó era um homem temente, íntegro, reto, que morava no território fora de Israel, no norte da Palestina, perto de Edom. E quando nós lemos a história de Jó, nós enquadramos ao povo de Deus que quando
mas nunca nega o seu Deus. Em meias dificuldades, em meias dores, em meias tremendas provas, angústias que passam na vida, no cotidiano, da vida secular, ou da vida pessoal, ou da fraqueza espiritual, mas nunca nega Jesus, porque mesmo em meia pouca força, a Bíblia Sagrada nos diz que não podemos negar o nome santo de Jesus, mas somente guardar a sua palavra, e na sua palavra há um conteúdo de salvação, e na sua palavra a lâmpada para nossos pés, e essa é a luz, é a palavra do Senhor. Eu pude entender ao livro de Jó, que quando Jó passou por diversas dores, dificuldades, mas quando nós lemos os primeiros capítulos que está enquadrado no livro de Jó, a Bíblia nos refere e nos batiza que Jó era um homem próspero, um homem íntegro, e um homem que tinha de tudo, criado aos seus redores, e que de nada poderia sentir falta, porque tudo estava em tuas mãos. A Bíblia Sagrada nos diz que ele foi o maior homem que existiu no Oriente, e o maior homem que teve como referência a temer a Deus, morando fora da cidade de Jerusalém, morando em uma cidade que não conhecia Deus. Nós lemos a história de Jó, nós podemos ver pessoas que eram pagãs ao redor de Jó, como nós podemos ver Abraão também, viveu um povo que era idólatra, um povo que vivia na imoralidade, um povo que vivia na avareza, na idolatria, na lascívia, e não temia Deus. Mas sempre quando vive um justo numa terra que não possa ser uma terra justa, ou uma terra da imoralidade, é ali que Deus não destrói a cidade por causa de um justo, é ali que Deus habita por causa de um justo. E quando estiver um justo nesse lugar, Deus não vai destruir esse lugar, porque você é a diferença nesse lugar. Quando nós lemos a história de Jó, nós vemos que Jó tinha de tudo, irmão. Todos os seus bens materiais ele tinha, não sentia falta de nada. Mas quando chegou o momento que um vil tentador que chega ao perto de Deus e chega a dizer a Deus que Deus daria tudo para Jó, e Jó de maneira nenhuma negaria diante da face do Senhor. E quando Deus permita que todas as coisas o venham, o cerca a vida de Jó, mesmo assim Jó continua fiel. Eu posso ver muitas pessoas, irmãos, que continuam fiel mesmo não tendo nada, irmão, mesmo passando dificuldades, lutas tremendas, mas continua vindo para a igreja do Senhor, porque continua crendo na esperança que não se vê, mas na esperança que guarda confiante, que o apóstolo Paulo se refere. E quando eu pude ver, a entender que Jó estava enquadrado nas dificuldades tremendas, e quando ele começa a ter as recepções da sua vida financeira, quando Satanás vem, ele vem para cercar a vida financeira de Jó, começa a cercar a vida, consumir os bens materiais de Jó. O que o homem tinha, a mais tarde não teria mais nada. E quando eu pude entender que Deus disse no livro do Evangelho de São João, o capítulo 10, o versículo 10, a Bíblia Sagrada nos diz que Satanás veio para roubar, matar e destruir. Esse versículo está enquadrado porque Jó aconteceu os três fatores na vida de Jó. Primeiras coisas que aconteceu na vida de Jó foi roubar. Veio a consequência de roubar. Os sabeus roubaram o que tinha Jó, as suas vacas dos sabeus. Aí está enquadrado o roubar de Satanás. E quando se refere mais o consumir, caiu o fogo do e não o fogo do céu, porque o que veio do alto, porque Deus permitiu que Satanás tirasse tudo o que tinha Jó. Então foi a permissão de Deus, e quem foi a Satanás, aí de consumir, para o roubar e o destruir. E quando veio o terceiro que diz a matar, quando Jó começa a ver as suas dificuldades, os seus bens materiais, elas são consumidos, eram seus filhos, a ponto que ele não tinha mais filhos. Imagine uma mãe que perde um filho, já chora, o quadro, o retrato desse filho nunca sai da sua casa, nunca sai daquele quarto, as roupas nunca é doada, porque ainda guarda o remorso, guarda o sentimento. Agora chega ao ponto de um homem que perde 10 filhos a uma tacada só, ao mesmo tempo, aí está enquadrado uma matar de Satanás, mas o homem continua fiel. Quando eu pude entender que as três armas que Satanás agiu diante da presença de Jó, Deus, é por isso que a Bíblia Sagrada nos diz que Deus veio para dar vida e vida e abundância. Tudo que Jó tem,
povo que ele tinha. Irmãos, eu pude colocar que em momentos difíceis da nossa vida que Deus nos traz, nós de maneira nenhuma podemos arrumar estratégia. Estratégia, diga para o seu irmão do lado, estratégia. Diga para ele, aponta o dedo para o seu irmão do lado e diz assim: não arrume estratégia. Não arrume estratégia para a sua vida dar certo. Mas como assim, irmão? Vou lhe contar um segredo. Maneira que muitas pessoas naufragaram, destruíram-se e acabaram arrumando estratégia para a sua vida. Em momento que estava com Deus, Deus estava com o povo. Em momento que o povo deixasse a Deus, Deus deixasse o povo. A Bíblia Sagrada nos diz que filho de Salomão e criado de Salomão, dois reis que subiram, que reinaram na cidade de Israel. As 10 tribos foram divididas, as 10 tribos caiu em divisão, as 12 tribos caíram em divisão, do lado de Jeroboão, criado de Salomão, e a Judá, que era o centro de Davi, que era ali, a adoração ficou para o filho de Salomão, Roboão. A Bíblia Sagrada nos diz que o povo saía de Israel para celebrar, para adorar o Senhor lá em Judá, aonde vivia o rei Roboão. E Jeroboão, vindo que aquele povo ia adorar o Senhor, ele vendo aquele povo subir para adorar, ele vendo que aquela multidão ia para adorar, ele colocou no seu coração um medo, colocou um sentimento de medo dentro de si, dizendo e pensando em seu sentimento que o povo iria se revoltar contra Jeroboão. Foi aí que ele começa a montar uma estratégia, ele começa a montar um argumento para a sua vida dar certa. E quando ele começa a montar um argumento, ele começa a pensar e a raciocinar, e ele cai na idolatria, cai no paganismo. Quando ele monta bezerros de ouro e diz: esse é o povo, esse é o Deus que tirou o povo do Egito, nós podemos ver que Israel estava sem direção, sem caminhar, sem sentimento, sem a certeza, a fé do Senhor, já estava adorando. Aí foi a estratégia que Jeroboão, um homem que Deus separou para ser príncipe das 10 tribos, cai em uma idolatria, cai numa imoralidade. Mesmo assim ele continua a caminhar. A Bíblia Sagrada diz que Jó, em momentos difíceis, em momentos de apontes, em momentos angustiados, de maneira nenhuma Jó procurou uma estratégia, procurou a sua vida dar certo. Como assim, irmãos e irmãos? Não quero contar na igreja jamais. Irmãos, tem pessoas que jogam a loteria, pastor. Tem pessoas que estão na loteria jogando a Mega Sena, que está acumulado. Ei, o povo de Deus só tem um sentimento, porque Jesus veio, Jesus veio para curar, Jesus veio para salvar, Jesus veio para resgatar, Jesus veio para dar a glória, o seu povo. Aleluia! Jesus verdadeiro que a vida do teu esposo, a vida da tua filha. Esse é o meu Jesus, esse é o teu Jesus, esse é aquele que salva, cura e batiza com o Espírito Santo e ainda leva para a glória. É o Senhor dos exércitos, aleluia. Glória a Deus. De maneira nenhuma arrumar o argumento, irmão. Eu escrevi aqui qual os Moisés subiu no monte para orar, e ele ficou perante ao Senhor, e Arão não sabia mais para onde ir com o povo estava sem direção, e Arão disse: tira os pendentes das orelhas das suas mulheres, tira os brincos, tira as correntes, e vamos montar um bezerro de ouro. A outra estratégia de Arão para a sua vida e para o caminho do seu povo a dar certo. Ei, irmãos, tem momentos difíceis em nossas vidas, irmão. Passamos tantos sofrimentos, tantas angústias, tantas as dores. Pensamos até fazer chantagem contra o Senhor, dizendo: ei, Senhor, no Egito eu comia cebola e pepino e alho, no Egito eu estava melhor do que o momento que eu estou vivendo. Olha como está a minha casa, olha como está a minha conta, está evoluindo, crescendo cada vez mais. Eu não consigo pagar. Ei, Jesus, tu não és aquele Jesus do Ageu que diz que o Senhor é o ouro e a prata e nada falta para o seu justo. O Senhor é aquele dos Salmos que diz: eu nunca vi um justo desamparado, eu nunca vi um justo separado, nem a sua descendência mendigando pão. Ei, Jesus é aquele que eu posso falar você ver. Ei, se o justo recuar, a minha alma não tem prazer nele. Há momentos que pessoas largam tudo para servir a Deus, larga tudo o que tem para servir a Jesus, somente olhar para o alvo. Mesmo em dificuldades, dores, angústias, mas continua permanecendo fiel na presença do Senhor, continua caminhando, fiel,
3 passos que Jó tinha para a sua vida dar certo, 3 tópicos que Jó tinha, e mesmo assim não negava ao Senhor seu Deus. 3 passos que eu pude ver como a perseverança de Jó. O primeiro passo que Jó tinha para o segredo da vitória é a paciência, pastor. A paciência, irmão. Deus, Ele ama a paciência. Por isso que a Bíblia diz que a paciência atrai a Deus. Obedecer é melhor do que sacrificar. A Bíblia Sagrada nos diz que a paciência atrai a Deus. Deus ouça uma alma aflita e impaciente, mas a alma impaciente, ela se perturba, ela se ruge dentro de si, ela quer a promessa. Deus fez a promessa, ela quer agora. Diz não, senão ele passou a dificuldade tremenda. Raimundo Oliveira gravou o primeiro CD, o segundo já está lançando. Ele esperou o tempo que passar, mas a paciência que atraiu a Jó é uma paciência, irmão, que muitos não têm a paciência que Jó tem. Muitos deixaram o lugar de adoração por causa da impaciência, mas Deus falou para ir ser porque eu não sou, mas porque Ele é primeiro do que eu. Ei, irmãos, não se vai pela direção do sermão. Ei, havia um coxo, 38 anos paralítico, todos desceram na primeira vez, todos cobriam a vez, ele não conseguia sair dali, mas só que ele estava paciente, ele estava crendo que um dia ele ia mergulhar. Jó estava paciente, Jó estava paciente, Jó estava naquela paciência que Deus permitiu o seu quadro. Na rua ele começa a se levantar e dizer: ei, eu sei que meu Redentor vive, eu sei que Ele vai se levantar sobre a terra, eu sei que Ele vive. Aleluia. A paciência está relacionada em suportar as dificuldades. Paciência relacionada, significado, suportar as dificuldades. Quem suporta as dificuldades aqui? Se eu te contar as minhas bênçãos e as minhas dificuldades, irmão, com 26 anos de ministério, 26 anos de idade, 6 anos de ministério, pregado em milhares de lugares, Deus tem usado a minha vida, concluí com todos os meus paciência. E eu te falar os meus testemunhos, irmão, que eu tive tanta paciência, o quanto fracasso eu não tive na vida. É como diz, cada fracasso que você tem, é como diz o primeiro tema lá no Orkut, diz assim: ei, o fracasso é o sucesso, é o segredo do sucesso. O teu fracasso é o segredo do sucesso, sabe por quê? Porque se você achar bom demais, se tu achar que é grande demais, o Senhor não vai te usar mais. Mas se tu achar que é fracassado, que se tu achar que é pequeno, o Senhor usa a sua vida para mudar a sua história. O seu fracasso está pequeno. Como você é pequeno, continua pequeno. Eu sou pequeno, não faço nada na casa do Senhor. Somente lavo o pátio, lavo o banheiro, pega água, troca água. Já fiz muito disso na igreja. E faço, se for preciso. Deus tem me ungido. Continuei paciência. Continuei com paciência. Muitos se levantaram, eram ungidos na minha frente. Muitos chegavam e eram ungidos. Era ungido presbitério, era ungido evangelista. Era ungido, mas eu continuo fiel na porta da igreja diaconado. Continuei fiel da igreja. Um dia Deus se lembrou de mim, porque eu não desisti da minha fé, eu não desisti do meu. Parei de orar para outro alvo, a não ser Jesus Cristo. Mesmo que Roboão e Jeroboão tentou arrumar estratégia, eu não arrumei estratégia, porque eu sei que Deus tem me detive, Deus tem me detive, Deus tem me detive, Deus tem me detive. Tu está passando uma dificuldade também, mas Deus vai me detive. Deus irá reverter o seu fardo, Deus irá anular esse controle e vai mudar a sua história. Aleluia. A paciência, irmão. Aprenda a viver com Deus com paciência. Não faça Deus na parede, não, como muitos dizem, ó, eu quero, Senhor, sou seu filho, eu quero a prata e quero o ouro. Ó, Deus, se gostar, Deus, não é dessa maneira, não. Deus sabe o tempo que vem. Abacuque clamava, falei, Senhor, até quando que essa lei não sai? Até quando o justo vai viver dessa maneira? Ei, Senhor, a sua lei sempre afrouxa. Até quando eu gritarei violentamente? Mas Deus diz, Abacuque, calma, espera um pouquinho, espera o que há de vir virá, espera um pouquinho de tempo. Ei,
venha amadurecer, venha crescer, venha estar fortificado na casa do Senhor. Até mesmo na velhice você vai dar frutos. Deus não quer uma coisa muito rápida para que você também jogue fora as coisas muito rápidas. Continue em degraus, é como o cântico de Salmos, é o primeiro cântico, o segundo cântico, o terceiro cântico, e vai em degraus, irmãos. Jó estava tremendo, e quando ele precisava de um consolo, ele não tinha mais consolo. Uma mulher que estava ao seu lado, que fez juramento, que estava até bem juramento no altar. Quem sabe esse juramento foi feito no altar, e quando surgiu as provas, foi a mulher sábia que a Bíblia Sagrada nos diz, a mulher do Provérbios que diz, Provérbios Salomão diz, capítulo 31, último versículo 10, ele diz assim: ei, mulher virtuosa, aonde será o seu cheiro, o seu rubis? Ei, mulher virtuosa, será que só tinha uma mulher virtuosa ao seu lado? Será que só tinha uma mulher abençoada que Deus tem lhe dado? Por que será que a mulher afrontou o seu esposo em momentos de adversidade? Quem sabe pode estar alguém desempregado aqui, irmão, e você não está compreendendo o seu esposo, ou até mesmo a sua esposa está desempregada, e você não está compreendendo a sua esposa, está apontando o dedo, dizendo: ei, porque você não pregou aquele emprego? Surgiu a primeira porta. Ei, se o Senhor quer dar o melhor para você, você tem que ter a paciência. Se Deus quer dar o melhor para você, você tem que começar a aguardar, saber aguardar na presença de Deus, saber esperar com paciência no Senhor, e Ele vai ouvir o seu clamor. A alma aflita de Davi, paciência que Davi tinha, quando ele saiu diante de Saul para matá-lo, se escondeu na caverna de Adulão, não tinha ninguém ao seu lado, e quando ele olhou para dentro da caverna, havia 400 homens desgostosos da vida, homens que não tinham motivação, homens que estavam endividados, homens que não tinham mais prazer de vida. É muitas pessoas que entram por esse lugar sem planos, sem projetos, sem sonho, entra frustrado. Ei, Davi, Deus está mudando a sua história, Deus está mudando a sua história. Esse dia vai chegar. Aleluia. Davi estava na caverna de Adulão, 400 homens desgostosos, endividados, não tinha mais vida, irmão, estava com a corda no pescoço, mas ele fez daquele povo um grande exército. Ele fez daquele povo uma enumeração de nação, uma numerosa nação, um numeroso povo. Ele fez daquele povo com a sua paciência. Eu espero em Deus, pois Deus ainda ouvirá meu clamor. Aleluia. Paciência de fez que ficasse com a paciência de Jó fez que nada o atravessasse a sua fé no Senhor. A paciência de Jó fez que Deus ganhasse mais uma batalha e que Satanás perdesse mais um round. Você entender que da palavra do Senhor, o segundo passo que está enquadrado, Jó, é a palavra. A palavra, quando a Bíblia Sagrada nos diz, no último livro escrito por Moisés, o Pentateuco, que diz Deuteronômio, capítulo 8, verso número 3, nos últimos versículo da parte B, do versículo 3, diz que o homem viverá, não somente do pão, mas viverá da palavra de Deus. De toda palavra que sai da boca do Senhor, este viverá o homem. A Bíblia Sagrada diz, Jó permaneceu em silêncio, calado. Os apontes levantavam contra a sua vida. Amigos que eram amigos não eram mais amigos. Pessoas que estavam sempre banqueteando, que estavam no banquete, na casa de Jó, dos filhos, na casa de filho de Jó, estavam todos ali no momento que não tinha mais nenhum. Sumiram todos, só tinha ponto de juízo, só tinha dedo na cara de Jó, só levante contra a vida de Jó. Agora pense alguém que tem paciência com a vida de Jó. Eu creio que muitos aqui hoje em dia, irmão, esse século 21, essa geração, irmão, se você pisar no sapato de um irmão, já era. O irmão pede a paciência. Se você pedir algum dinheiro emprestado para o irmão e depois você vai querer, o irmão vai te cobrar, irmão, você pede a paciência. Esse momento é momentos difíceis, é momento que nós estamos vivendo, é um momento difícil, um momento que nós não devemos apostar da nossa fé, permanecer paciente na presença de Deus. Podemos ver os noticiários, podemos ver no Rio de Janeiro, podemos ver na China. É o tempo do arrebatamento da igreja do Senhor. É o tempo que Jesus virá com a nariz de arcanjos de anjos para
noticiários, no jornalismo, nas televisões. Não é à toa. Tudo passa, mas tem pessoas que estão ainda impacientes. Tem pessoas que estão correndo por correntes, por ser medalhas corruptíveis. Faça igual o apóstolo Paulo: eu não correrei pelas medalhas corruptíveis, pelas medalhas que me levam à falência, mas buscarei a correr, a buscar a presença de Deus. Eu buscarei a lançar a presença do Senhor. Ei, jovens que estão nesse lugar, vocês senhoras, nunca desista da oração, nunca desista de buscar em oração do esposo ao teu filho. A Bíblia Sagrada diz que a oração nunca é demais. Quanto mais ora, ore mesmo, e ora, você ouça Deus falar contigo. Aleluias. A palavra de Deus é lâmpada, é a boca de Deus. Aleluia. O terceiro passo, eu pude entender que já estava enquadrado no terceiro passo. Uma coisa que eu pude, pela sua capacidade humana, venceria o inimigo tão forte e tão poderoso que é o Satanás, né? Ele não é onipotência, nem onipresença, nem onisciência, mas ele tem poder, porque a Bíblia Sagrada diz que ele que fez cair fogo do céu. Do céu não por alto, né? Porque do céu está somente o Senhor. E quando nós lemos, será que Jó conseguiria vencer, hein, pastor Beto? Será que Jó conseguiria vencer o diabo? Que a Bíblia Sagrada diz em Ezequiel capítulo 28, e o verso de número 2, que diz: ei, tu é mais sábio que Daniel, e não há segredo algum que possa esconder de ti. Os filósofos, os estudiosos dizem que essa figuração é para o rei de Tiro, e o rei de Tiro está vocacionado a Satanás. A Bíblia Sagrada diz que ele era mais sábio que Daniel, e não há segredo algum que esconda diante dos olhos dele. Eu pude ver, será que Jó, na capacidade humana, conseguiria vencer a essas provas? Porque Deus colocaria um homem como Adão e Eva, pecador miserável, sujeito do pó da cinza, que veio e voltará. Por que será que Deus permitiria que Jó apostasse contra Satanás? Eu pude entender que Jó tinha uma fé, que era um dom de Deus sobrenatural. A Bíblia Sagrada nos enfatiza, nos diz em carta 1 Coríntios, o capítulo 12, o verso número 9, que o Espírito Santo é o mesmo, e o Espírito de Deus é que vocaciona, coloca a fé dentro de você. O Espírito Santo de Deus é que coloca a fé dentro de você. Daí o segredo da vitória de Jó. O Espírito Santo de Deus estava com Jó, o próprio Deus estava com Jó. E se Deus está contigo, ninguém te detém, ninguém vence a sua vida. Aleluia. É a fé, irmãos. Eu tenho feito um livro, só falta gráfica, e eu vou ter essas condições. Esse livro tem 53 páginas, que Deus tem me dado pelas madrugadas e noites de vigília, quando eu congregava em uma outra denominação, e era todos os dias, irmão, toda sexta-feira era vigília, e eu estava na vigília buscando a presença de Deus, me enchendo cada vez mais, não parava, era toda sexta eu estava lá, e o fogo pegava, e Deus chegava em casa na madrugada. Quem disse que eu iria dormir, pastor? Eu não iria dormir não, sabe o que eu fazia? Deus me levava até a minha sala, e na minha sala eu pegava o caderno e a caneta e começava a escrever. Comecei a escrever em 2003, um ministério que Deus tem me dado, missão Vivaz, fazendo o ídolo do Senhor, é o ministério que Deus me deu, né? Esse ministério de 2003, um ministério de missão São Vivaz. E eu começava a escrever desde 2003 e coloquei tudo na pasta e coloquei no meu armário. E quando a esses momentos, dias atuais, Deus começou a fazer eu lembrar de tudo aquilo que eu tinha escrito em 2003 e comecei a escrever, a trazer de novo, reviver aqueles projetos e comecei a formar o que Deus mandava fazer. Levei uma professora de português, corrigi os erros, corrigi ponto, vírgula, gramática, e comecei fiz a capa do livro, Princípio da Sabedoria, chamo meu livro, com 3 passos à sabedoria, com enigmas, poemas e parábolas. Tem coisas que são feitas, praticamente todo meu livro é na madrugada, inspirada pelo Espírito Santo, e o Espírito de Deus tem me intercedendo pelas orações, pelas madrugadas, e eu escrevendo esse livro. E eu pude colocar o que é o significado da fé. O que é fé? E Deus me levou fazendo que eu escrevesse o que significa fé. Eu peguei o F e o E, separei os dois.
Coloquei o F para um lado e o E para o outro. E comecei a soletrar o F. Coloquei o I. Coloquei o L, o H e o O. Ficou filho. E peguei o E, comecei a completar o E, o S, o P, o I, o R, o I, o D e o O. Ficou o que? Fé. O fé é o Filho de Deus em Espírito. Uma coisa que você não vê, mas você sente. Uma coisa que você não está vendo como um vento que balança para um lado e para o outro. Mas você não vê, mas você sente. Isso é tua fé. É o Filho de Deus em Espírito. Somente aqueles que crê possam atrair a Deus para perto de si. Somente aqueles que confiam no Senhor e crê que Deus existe e é galardoador dos seus bens. Aleluia. Isso é a fé que tinha Jó. Nosso irmão Jó, que sofreu. Aleluia. Eu tenho outros passos, irmão, que eu estou escrevendo aqui. Segredo de Jó perante o sofrimento. Qual o segredo de Jó perante o sofrimento? Jó teve 3 passos perante o sofrimento. Quando Deus queria recompensar a Jó, mudar a situação de Jó, Jó primeiro não questionou. Quando seus amigos, irmãos, como ele faz, como Bildade, como Zofar, Jó de maneira nenhuma questionou quando seus amigos apontavam o dedo. Ele ficava em silêncio, calado, ficava no coração ligado a Deus. Ele se levantava cada vez mais levantado. Juízos humanos, é como diz a Bíblia Sagrada, porque julgai teu irmão antes de ser julgado. O apóstolo Paulo diz: eu não tenho por ninguém ser julgado de ninguém, pois aquele que irá julgar todos nós, e para todos nós iremos para um só tribunal. E quando a Bíblia Sagrada nos diz que eles apontavam Jó, levantava contra a vida de Jó, e Jó permaneceu calado, sem questionar está perante aos seus acusadores, que diz seus amigos, e ele ficou em silêncio. Deus lembrou de Jó. Jó foi se humilhar perante a Deus, se humilhando perante a Deus, que tudo provém de Deus. Como diz a Bíblia Sagrada, que Deus abate o soberbo e dá graça aos humildes. A sabedoria mora com os humildes. Jó estava na humilhação, se abatendo, se humilhando, raspando a sua cabeça em forma de cinzas e pó, em lamentação, em forma de humilhação. E ele estava perante a Deus, se humilhando, sem questionar. Mas na última palavra que eu vi, quando Deus lembrou de Jó, fala para o seu irmão: Deus só lembrou de Jó. Diga para ele: Deus só lembrou de Jó quando ele orou pelos seus adversários. Deus só lembrou de Jó quando ele orou pelos seus adversários. Como assim, irmão? Aqueles que o acusavam, foi na hora que Deus o lembrou de Jó, que quando ele lembrou e orar pelos seus amigos, a Bíblia diz em capítulo 42, livro de Jó, em versículo 10, quando Jó orou pelos seus amigos, aí Deus lembrou de Jó e mudou o seu cativeiro, e mudou a sua história. Faça igual Eliseu, faça que os olhos dos inimigos fecham, mas quando abrir, fala: não, dá pão e dá água para ele, dá pão e dá água para ele. Não mata não, dá pão e dá água para ele. Lembra dele, ora por ele, porque ele é seu irmão. Aleluia. Só assim, irmãos, Deus lembrou de Jó quando ele orou pelos seus amigos. O que Jó tinha é como um barco a remo. Jó tinha como um barco a remo, 2 velas, 2 hastes, né? Uma esquerda você rema, e com a direita você também rema. Você tem que ter na esquerda a oração e na direita a vigilância. Não adianta somente ter oração e não ter vigilância. Não adianta ter só vigilância e não ter oração. Um barco que somente rema vigilância, fica a queda fraca para a oração. Mas você tem a oração e a vigilância, o segredo da sua vitória. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Deus é fiel, irmãos. Eu louvo a Deus pelo ministério do Belém, pastor Bento, que tem abrido as portas, nosso irmão Daniel, os irmãos evangelistas, presbitérios. Louvo a Deus por toda essa tribuna aí, amém? Em Belém, no Parque Rede, e também no setor de ali, Geraldo, era pastor, grande amigo meu.
pastores conosco, também tem pregado em Madureira, diversos lugares, irmão. Esse é o objetivo, salvar vidas e almas. E eu creio que você entrou por essa porta aí, desenganado, não tinha mais chance de vida, você que não tem esperança mais, você que não é crente no Evangelho, e você pretende a servir ao Senhor, a se entregar a Deus como seu único da sua alma. Com a permissão do pastor Bento, você pode vir até aqui. Nós iremos a sua vida. Ou você que é afastado do Evangelho. Você que é afastado do Evangelho, irmãos. Eu me afastei também algumas vezes. Tive já uns. Quando me afastei do Evangelho, pastor, eu não tinha nada que Deus me deu hoje. Salmos, cânticos, louvores feitos. É para honra e glória do santo nome de Jesus. Tem uma banda da Madureira de Santo André, pastor Antônio Campasso. E essa banda vai gravar 3 hinos que eu tenho composto desde São Daniel, que canta aí na banda. Tem milhares de louvores, tem um louvor que o pastor Ibrahim, da Assembleia de Missão também, Belém, está gravando um louvor meu, sou grato a ti. Deus tem me dado mais de 60 louvores. Tenho escrito um livro com poemas, enigmas e palavras. E Deus tem honrado a minha vida por onde eu passo. Almas aceitaram a Jesus. Alma que aceitou Jesus, que levei para a igreja, hoje é presbítero, Assembleia de Deus do pastor Geraldo. Ministério Arca do Cordeiro. Começou no mundo, levei para a igreja, pastor diaconado, hoje é presbitério. E Deus tem honrado a minha vida por onde eu tenho passado, graças ao Senhor. E eu quero dizer a você que você veio a este lugar sem esperança. Não tem vida mais. Quem sabe você está enfermo e o médico dizendo pelas medicinas diz que você não tem mais jeito, que a sua vida chegou ao final. Deus diz que ainda há uma oportunidade para você. Quando Deus acrescentou 15 anos de vida para Ezequias, também Deus acrescenta a sua vida também 15 anos. Então venha aqui à frente, você que não é evangélico, quem entrou aqui pela primeira vez, levanta as mãos. Quem entrou nesse lugar pela primeira vez que não é evangélico? Amém? Tem 4 jovens ali, né? Glória a Deus. Jovens é o nome da casa do Senhor, viu? Pode ter certeza, porque quando for os anciãos, você vai fazer a obra de Deus. Aleluia. Você que quer aceitar Jesus, vem aqui na frente, vem pela sua vida. Você que queira aceitar Jesus, como assim aceitar Jesus? Ei, o Espírito Santo trabalha na sua vida aos poucos. Deus trabalha na sua vida com o tempo. E Ele vai mudar a sua vida. Levanta a mão, você que entrou pela primeira vez. Os jovens ali na frente. Vem. Você quer aceitar Jesus como seu único suficiente Salvador? Amém. Outro jovem, você primeiro, levanta a mão. Você queira aceitar Jesus como seu único suficiente Salvador? Você vai gostar desse Jesus que eu gosto hoje, que eu amo a Jesus nesse momento. Aleluia. E tenho certeza que Deus vai estar cada vez mais no meu coração. Cada momento eu vou viver com Cristo e essa é a minha salvação. Você quer aceitar Jesus, jovem? Vem aqui na frente. Você não queira, né? Não é por força, não é por violência, também não quer. A outra jovem ali não quer aceitar Jesus como seu único e suficiente. Quer aceitar Jesus? Hoje não. Irmãos, posso chamar o pastor Portador Levita para essa louvando aqui agora? Ele tem uns trabalhos nossos aqui, nós estamos apresentando depois, esse trabalho nosso. Amém. Levita, Raimundo Oliveira, vem louvar aquele livro de Jó. Aleluia. Se coloca de pé, amém, irmão? Se coloca de pé, pega a mão do seu irmão do lado. Vem, pega a mão do seu irmão que está do seu lado. Vem, vamos colocar de pé, legal. E aí você fecha o corredor aqui, você vai estar orando um pelo outro, amém? Quando Deus Jó orou pelos seus amigos, que eram os seus acusadores e inimigos, né? Deus mudou a história de Jó. Então pega a mão do seu irmão do lado, fecha o corredor, pode fechar o corredor, vem? Porque Deus está nesse lugar, viu? Pode dar glória. Porque Deus é movido pelo glória e aleluia. E a palavra de Deus. E os cânticos. Vem está do seu lado. Vem. Você vai lá com ele e ele vai estar orando com você. Vem. Um orando pelo outro. Vem. Glória a Deus. O Senhor Jesus vai continuar com você. Aleluia.
13 anos sem mar. O diabo falou para Deus: deixa que eu toque no filho teu. Ele não verá quando eu tocar, se o seu nome ele não vai passar.
todos adorar em espírito e verdade, pois o verdadeiro Pai é alguns verdadeiros adoradores que adoram o Filho, o Pai é espírito e verdade. Vocês estão nesse lugar para adorar. Irmãos, sem perda de tempo, eu quero estar apresentando um trabalho meu com o favor do pastor Bento, do Bíblia, pastor. Apresentar um trabalho meu, bem rapidamente. Irmãos, eu tenho uns trabalhos aqui, irmãos. Eu tenho 4 CDs gravados de mensagem, irmão, mas só que eu não pude pegar a remessa, mas só que eu tenho 2 aqui nas minhas mãos. Tem CD aqui Mudando o Vaso, né, gravado na Igreja Batista da Fé, pastor Antônio Carlos Xavier, aqui na Nova Conquista mesmo. Então esse daqui é a Chave da Vida, feito lá na Quintinha em Diadema. Saí de lá, era 5 horas, só mesmo, e Reteté de Jeová. Isso aí cheio, esse CD aqui é pentecostal, para quem gosta mesmo do manto, tá aqui Chave da Vida, né? Gravado, tem os 2 CDs, Levanta-te Anda, Experiência que não tem remédio. Irmãos, eu tenho essa mini bússola de pregação que Deus tem me dado aqui com temas. 4 temas. Vai porque chamaram mim vaso de tempo. O segundo tema, vós sois o sal da terra e a luz do mundo. O terceiro tema, eu sou a ressurreição e a vida. O 4º tema, a minha glória não darei a ninguém. Aí a glória é somente de Deus, né? As pessoas que buscam glória, que é só do Senhor. E tem o chaveiro de missão. Esse chaveiro aqui é de missão. Esse aqui é meu trabalho. Viu, pastor? Está aqui o meu trabalho. Esse aqui é o que nasceu em 2003. Missão São do Vaso. Tem camisas, trabalhos, blog. Até te dar um chaveiro. Não é querendo elogiar não, viu, irmão? Para que volte a esse lugar novamente. Se o pastor achar que eu devo voltar, tudo bem. Mas se não achar, também da mesma forma, Deus não abençoe o pastor Bento. Amém, pastor Bento? Porque Deus tem abrido muitas portas para mim. Irmãos, missão, unção, vivaz. Fazendo o ídolo do Senhor. Ali também, que é também que tem um CD também do nosso irmão Raimundo Oliveira, e também tem um irmão cantor, Natan Oliveira. Vocês não conhecem Natan Oliveira? Ele é prazer aqui, nós sempre cantor prazer, porque ele está em congresso, né, louvando Minas para uma sexta-feira aí, mas também dias abençoados, viu? E também levo ao microfone ao pastor Bento, também me desculpa pela oportunidade, 9h é o horário para cá, lá, pastor. 9 horas. É porque eu peguei também um pouquinho avançado, né, pastor? Mas tudo ok, positivo. Bem, pastor Bento, te agradeço. Que Deus o abençoe, vem. Irmãos, quarta-feira.